Eu confesso a você que eu estava pensando seriamente em não fazer esse programa das minhas 10 leituras favoritas de 2023, inclusive anunciei isso lá nos stories do Instagram. Mas aí a galera mandou mensagem dizendo: não, Charlão, é legal, Charlão, faz esse vídeo aí, é referência pra nós, Charlão, faz o vídeo. O problema de fazer essas listas é que sempre ficam coisas maravilhosas de fora e eu fico me sentindo assim, muito injusto. Mas quem disse que a vida é justa, né? Nem a vida é justa, então tá aqui as minhas 10 melhores leituras de 2023, eu vou apresentar pra você aqui em todos os detalhes agora. E você não pode dar opinião na minha lista. Essa lista não é a lista dos 10 melhores quadrinhos lançados em 2023. Essa lista é a lista das minhas 10 melhores leituras de 2023. E isso envolve um elemento muito subjetivo. Foi aquilo que me hypou. É que sempre que faz lista aqui, vem alguém nos comentários e fala assim: faltou aquele outro, você não citou aquele. Não falta nada, não falta nada. Essa lista aqui, ela é perfeita, ela está prontinha e acabada, porque representa as minhas 10 experiências mais incríveis. Então nada de dar palpite na minha lista, mas eu quero saber a sua lista. Quais foram os 10 quadrinhos que mais mexeram com você? Que mais deixaram você assim, nossa, que quadrinho muito louco. Você vai usar o espaço dos comentários aqui para você deixar a sua opinião. Mas isso é lógico depois que você assistir o programa aqui. Aí você vai nos comentários e deixa a sua lista. Eu tô muito curioso para ler os seus 10 quadrinhos prediletos, favoritos desse ano. E como se tratam das minhas 10 melhores leituras, eu não estabeleci que necessariamente precisa ser a série em um volume só, também não estabeleci que precisa ser lançamento em 2023. Pelo contrário, você vai ver que nessa lista aqui tem coisas que já foram lançadas há bastante tempo, mas eu só li agora em 2023 e entrou aí no meu hall de leituras magníficas deste ano. Aí a lista vai de 10º para primeiro em ordem de importância para mim. Quer dizer que o primeiro foi a leitura mais incrível que eu fiz esse ano. Em 10º lugar, Marvel Essenciais Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado pela editora Panini. Cara, eu não tinha lido esse material e fui assistir a animação. Meio atrasadão também, eu não sou o cara que mais acompanha filmes e animações, aí todo mundo dizia que a animação era incrível, era sensacional. Pô, eu fui assistir, é tudo isso mesmo. Aliás, as duas, né? Os do volume 1, volume 2 ali, as duas animações são sensacionais. E aí, quando eu vi que esse material tinha sido lançado pela Marvel Essenciais, eu fiquei muito animado para ler, para ver como que tinha sido adaptado. O quadrinho tinha sido feito primeiro, mas como é que foi adaptado para o cinema, se tinha sido fiel ou não. E o que eu descobri é que esse quadrinho aqui, que foi produzido antes do filme, é bem diferente, é totalmente diferente do que a gente vê na animação. Aqui você vê o Homem-Aranha Peter Parker, né, diferentemente do que acontece lá, que é o Miles Morales, enfrentando um inimigo mortal, o qual ele tinha conhecido lá na fase do J. Michael Straczynski, que é o Morlun. Esse camarada é um assassino de Homens-Aranhas, e aí ele reúne ali com a família dele, com essa camarilha, e sai matando Homens-Aranhas por todas as dimensões. Então tem essa grande reunião de vários Homens-Aranhas, e Mulheres-Aranhas, e Porcos-Aranhas, e dimensões paralelas para enfrentar o Morlun e sua família. Cara, e essa reunião de várias aranhas de dimensões paralelas proporciona alguns momentos excelentes, como por exemplo, já citei aqui o Porco-Aranha e também a reunião com aquele Homem-Aranha Tokusatsu, cara. Ele aparece no quadrinho e eles lutam juntos assim. Cara, é muito divertido esse trabalho. Ele é muito diferente do que você vê na animação, mas ele é tão divertido quanto. Então ele foi uma positiva quebra de expectativa da minha parte e eu li esse material assim, cara, me diverti demais lendo esse trabalho e passei a indicar pra todo mundo. Isso aqui é muito legal. Em 9º lugar, o Omnibus lançado pela Panini de material Bonelli, Deadwood Dick. Esse trabalho aqui, ele é uma adaptação em quadrinhos de um conto do escritor Joe Lansdale. E nós tivemos esse material adaptado aqui por vários escritores e artistas do mundo Bonelli. Na história você tem o Nate Love, também conhecido como Deadwood Dick, que ele vai se regimentar, ele vai servir o exército para evitar ser linchado, uma vez que ele é um negro. Um negro que vive ali no período do Velho Oeste, o racismo declarado num nível assim absurdo, e ele, para evitar ser morto, acaba indo pro exército. Só que, cara, nós estamos falando de um período ali da Guerra de Secessão, então o nosso querido protagonista aqui, Deadwood Dick, vai enfrentar poucas e boas como soldado, a vida do quartel, os confrontos. E o que me chamou a atenção desse trabalho é que, apesar de ter aqueles momentos mais engraçados, ele é permeado durante todo o tempo uma sensação de medo e horror. E aqui eu não tô falando de aspectos de filmes de terror, não. É o medo de cair na mão das tribos indígenas, o medo e o horror da tortura, do escalpelamento. E no caso do nosso protagonista, do linchamento. Cara, é um quadrinho
tenso o tempo inteiro, você tá com receio pelo personagem, pelo que vai acontecer. E esse receio se justifica ao longo da história, porque acontecem situações mesmo de muita perversidade, maldade, perseguição, morte. O material conta com uma excelente arte, é seco, pesado, duro e muito violento. Em 8º lugar, Colorado Train, lançado pela editora Comic Zone. Esse quadrinho começa com uma treta entre adolescentes, tem uns caras praticando bullying ali, de repente uma galerinha se reúne pra se proteger, pra se defender desses mau elementos. Essa galerinha que tá reunida ali, começa a se conhecer, ficam grandes amigos, vão enfrentar dificuldades juntos. Só que o autor desse trabalho aqui, que é o Alex Inker, usou de uma estratégia muito inteligente, que foi a de colocar uma arte que parece despojada, mas só parece, capítulos curtinhos, entremeados por canções do rock and roll, músicas que fazem você querer pegar lá o seu Spotify e criar a sua playlist para ir acompanhando essas músicas, ouvindo enquanto você lê os capítulos. Conforme a história avança, a amizade da molecada vai se aprofundando e você vai conhecendo mais sobre os dramas desses personagens. E a história vai ganhando um contorno de thriller cada vez mais tenso e, por que não dizer, cada vez mais violento. E chega num final explosivo, forte, uma cacetada e que entrega tudo aquilo que prometia e até mais. Uma coisa que eu nunca vou esquecer sobre esse quadrinho é que pela primeira vez na minha vida eu tomei um susto genuíno, assim, eu assustei lendo o quadrinho. Tem uma cena que acontece aqui que quando eu vi a cena, assim, cara, eu realmente, assim, eu dei um pulo, assim, da cadeira. Em 7º lugar, o Omnibus do Darth Vader por Kieron Gillen. A história se passa logo após a destruição da Estrela da Morte pelos rebeldes, liderados pelo Luke Skywalker, e vemos o Vader caindo em desgraça frente ao Imperador Palpatine, e agora ele está tentando se reerguer das cinzas. Ele está tentando recuperar a confiança do Imperador, ele está tentando recuperar o seu prestígio. Daí vamos acompanhar o Vader lidando com várias traições, com várias emboscadas e armadilhas que visam destruí-lo. Inimigos que querem tomar o seu lugar ao lado do Imperador. A gente vê o Vader enfrentando vários inimigos, várias batalhas, e a gente tem a oportunidade de ver os poderes dele, o lado sombrio da força, no top, cara, no auge. O trabalho é muito divertido ainda porque traz 3 personagens que cativam a nossa atenção. Em primeiro lugar, a Doutora Aphra, que é uma arqueóloga e ajuda o Vader numa série de investigações. O Vader está tentando entender quais são os planos do Palpatine, porque ele precisa dessas manobras para se reposicionar. Ele vai usar, inclusive, do trabalho de mercenários, tipo Boba Fett, para descobrir os grandes segredos que estão por trás do seu passado com o Imperador. É numa dessas, por exemplo, que ele descobre que ele tem um filho vivo, que é o Luke. E o segundo e terceiro personagens que são inseridos, que eu mencionei, é o 000 e o BT. São 2 droids, versões malignas, você sabe de quem. Se o R2-D2 e o C-3PO são, de certo modo, graciosos e muito cativantes pelo seu jeitinho atrapalhado do C-3PO, a gente gosta muito dele. Cara, ele é tão valente, aquele robozinho, ele é bonitinho. Já o 000 e o BT, eles são cativantes por motivos abomináveis. O que eles querem é torturar, trucidar e matar o maior número possível de pessoas. Esse paradoxo dentro da série, cara, torna o material divertido, traz algumas novidades, não é só aquela coisa monocromática do Vader. A figura da Doutora Aphra dá um balanço diferente, um colorido diferente pro personagem, e os 2 droids assassinos aí tornam as histórias bem divertidas. Roteiro extremamente ágil, arte linda, material incrível, cara. Todo mundo que é fã de Star Wars deveria ler esse material, vai ficar impressionado, até porque é canônico. Em 6º lugar, a edição definitiva de Verões Felizes, lançada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. As confusões da família belga foderou ao longo de vários anos de viagens. A arte e as cores utilizadas nesse quadrinho é de encher os olhos e a gente consegue acompanhar os dramas particulares de cada membro da família. E não se iluda não, esse quadrinho aqui tem vários momentos tristes, frustrantes, conflitos. Em várias ocasiões as coisas dão muito errado, mas com um ânimo e um otimismo que nasce no meio dessas relações familiares faz com que os Foderô consigam sobreviver a todos os obstáculos, ultrapassar todas as barreiras. E uma coisa linda desse quadrinho é que você vai acompanhando os personagens envelhecendo, eles utilizam sempre o mesmo carro ali para as viagens. Você vê as crianças, bebezinhos, daqui a pouco já tá pré-adolescente, adolescente, adulto, e as várias personalidades, os conflitos ali da família, mas que sempre acaba reunindo novamente, né? Nessas diferenças eles sempre são unidos. E muitas vezes aquilo que era para ser um grande obstáculo, um grande problema, eles acabam
modificando a situação ali, transformando num grande motivo pra festa, pra diversão. Tudo isso com uma cativante simplicidade. Cara, isso aqui é lindo demais. Agora, uma coisa que vai ser lindo é se você se inscrever aqui no canal BBHQs. Nós estamos à busca da marca de 40 mil inscritos aqui. E eu conto com você, pra você realmente se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo tudo que tá acontecendo aqui do canal. Você também pode se tornar membro aqui do canal BBHQs, ter acesso antecipado aos vídeos, e tem novidades vindo aí em 2024, hein? Em breve eu vou fazer anúncios de coisas muito bacanas para os membros do canal. Então se inscreve aí, deixa o seu like, torne-se membro do canal BBHQs, pra gente continuar crescendo aqui, levando a palavra dos quadrinhos pros 4 cantos do mundo. Em quinto lugar, a espetacular série de Sin City. Cara, eu esperei anos e anos para poder ler isso aqui na íntegra. A editora Devir lançou a série completa em 7 encadernados e os 7 são excelentes. Mas eu quero chamar a atenção para 2 títulos aqui em particular, que é o primeiro da série. Se bem que a série ela não tem uma ordem assim tão específica, você pode ler de qualquer ordem dá certo. Mas se a gente quiser ser bastante rigoroso, né, o primeiro da série é O Difícil Adeus e o segundo que é O Assassino Amarelo. Cara, que material fantástico. Aqui você vê que o Frank Miller é gênio mesmo, porque ele pega toda essa influência do quadrinho argentino, do expressionismo, vem com um nanquim pesadão, histórias no ar assim, cara, no talo. E ele vai mostrando histórias com heróis absolutamente improváveis, em lugares de podridão, corrupção, assassinato, tortura, morte, drogas, bebidas. E esses heróis que vão surgindo, eles são também parte desse mundo maluco, distópico, sem possibilidade de salvação, mas com a dinâmica de traço assim, ágil, potente, veloz pra caramba. O Frank Miller prende você em cada um desses volumes, da primeira à última página. E ele utiliza sem qualquer tipo de moderação elementos absurdos ao longo da história. Dane-se, o importante aqui é violência, ação e podridão. E acabou. Material excelente, vale muito a pena você prestar atenção nisso aqui, cara. É genial, é genial. Em quarto lugar, os 3 volumes de Alias, lançado no Brasil pela editora Panini, pertencente ao selo Marvel Max, que já saiu faz tempo, mas eu só li agora em 23. Trabalho escrito pelo Brian Michael Bendis, que estava no auge com seus diálogos afiadíssimos, e a excelente arte do Michael Gaydos. Ao longo desses 3 volumes aqui, nós vamos acompanhar a decadente Jessica Jones, uma ex-vingadora fracassada, que agora está atuando como uma detetive particular, mas que tem uma vida muito caótica. À medida que a história avança, vamos entendendo mais detalhes do passado da Jessica Jones, por que ela tomou essas decisões e porque a vida dela é tão errática. E o fato da classificação indicativa desse trampo ser maior de 18 anos permite que você veja coisas muito mais atrozes, violentas e, por que não dizer, mais íntimas da vida de um personagem desse universo super-heróico, que é o caso da Jessica Jones. E nós vamos acompanhando também uma certa busca por redenção, com uma incrível capacidade que ela tem de se meter em enrascadas absurdas. E tudo isso sem perder o fantasioso do universo Marvel. Cara, se você nunca leu isso, corrija este erro o quanto antes. Alias é incrível. Em terceiro lugar, o primeiro volume de Blueberry, lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Nesse trabalho aqui, vamos acompanhar a trajetória do canastrão e carismático Tenente Mike Steve Blueberry. Ele é um personagem muito curioso, porque ele é jogador, ele provoca pra caramba, engana os outros, é grosseirão em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ele é um cara super bem intencionado, e ele quer a todo custo evitar uma carnificina, um derramamento de sangue na luta entre o exército e as tribos indígenas. Mas acontece que ele vive num mundo onde ele tem uma hierarquia que ele precisa respeitar, e no exército ele encontra uns camaradas que são extremamente racistas, que querem ver a guerra a todo custo, mas também tem que lidar com vários indígenas para quem a guerra seria lucrativa, e ele fica tentando o tempo todo ali evitar que esse banho de sangue aconteça, e ele se vê em muitas enrascadas, ele fica assim naquela vida de cair da panela pro fogo a todo instante, entendeu? Parece que quando ele resolve uma situação, ela piora de novo, e aí ele tem que se desdobrar pra resolver o problema. Cara, é uma aventura acompanhar esse cara, porque ele tem que ser extremamente astuto e inteligente, e ao mesmo tempo, logicamente, manter a cabeça grudada ao pescoço, né? Porque não é fácil não. E pra isso ele vai enfrentando vários adversários, vários inimigos, e vai tentando organizar as coisas pra que a paz se estabeleça. Agora, não é apenas a longa saga do Tenente Blueberry que a
gente acompanha. A gente acompanha também o desenvolvimento de um dos nomes mais aclamados do mundo dos quadrinhos, Moebius, que estava aqui numa das suas primeiras empreitadas em trabalhos de maior fôlego, e à medida que você vai lendo o Blueberry, você vai vendo que ele tá melhorando cada vez mais no traço. O desenho é impressionante, cara, muito detalhado, muito bonito, e as histórias são difíceis de você parar de ler. Aliás, Blueberry é o tipo de quadrinho que ele é demorado de ler, mas quando você tá chegando no final, você começa a se arrepender de ter acelerado tanto, você começa a diminuir a velocidade para não acabar logo. E é por isso que ele fica em terceiro lugar nessa minha lista de melhores leituras de 2023. Em segundo lugar, o Omnibus Gotham de PGC. Olha, sinceramente, eu acho que não existe mais nada que precise ser dito a respeito deste trabalho que eu já não tenha dito aqui no canal. Porque ele é simplesmente perfeito. Ele é perfeito, cara. É um material, assim, completamente fechado, bem acabado, com arte excelente. É incrível, cara. A gente acompanha o departamento de polícia de Gotham nesse mundo onde, ora, eles estão enfrentando o Coringa, ora, eles estão enfrentando uma crise multiversal. E o nosso foco está sobre as pessoas que trabalham no departamento de polícia de Gotham. Batman aparece de vez em quando, o Robin também, mas o foco são as pessoas do departamento de polícia. E, logicamente, você vai ver ali traições, extorsão, assassinatos, pessoas que você está acompanhando ali acabam passando por péssimos momentos, consegue desenvolver excelentes histórias investigativas, mesmo nesse universo fantástico, no universo DC e tal, eles conseguem fazer histórias, entre aspas, pé no chão. Mesmo quando as histórias incluem elementos totalmente sobrenatural, como crises do universo DC e por aí vai. O trabalho vai acompanhando vários personagens diferentes, vários núcleos ao longo da série, mas pouco a pouco, a René Montoya vai realmente roubando a cena e mostrando uma personagem que vai se tornando cada vez mais uma das principais figurantes aí dentro do universo do Batman. Cara, que material espetacular. E em primeiro lugar, tadadã, o Omnibus Thor do Walter Simonson. Cara, isso é genial. É curioso eu colocar em primeiro lugar aqui o material que saiu nos anos 80, que já foi publicado aqui no Brasil, em grande parte, nos formatinhos, e depois até pela editora Salvat ele foi publicado, mas eu só realmente pude ler esse material agora em 2023. E que experiência incrível foi ler esse material. Tem várias coisas que eu poderia destacar nesse trabalho que me deixaram realmente muito empolgado, como por exemplo o fato do tamanho das histórias, como elas são grandiosas, sempre. Nós vemos o Thor enfrentando junto com o Odin, e em determinado momento até com a participação do Loki, o Surtur, que é um grande adversário. O Thor vai para o mundo dos mortos enfrentar Hela, então é tudo muito grandioso, são sempre batalhas épicas. E tem uma jogada que o Simonson faz na construção da sua história aí, na fase do Thor, que eu só recentemente me dei conta. À medida que você vai lendo, você vai vendo que o Simonson vai colocando o Thor em situações cada vez mais difíceis. Ele vai realmente enfrentando cada vez batalhas mais complicadas. Em consequência a essas batalhas, o visual do Thor vai mudando. Ele primeiro fica barbudo, depois ele é obrigado a usar uma armadura. E em determinado momento acontece uma situação muito inusitada com o Thor. A gente que tá lendo o material tá sabendo de tudo que aconteceu, os antecedentes daquela situação. Mas para o personagem Thor é uma coisa praticamente aleatória. Ele tá sentado num banco da praça quando aparece um dragão. E a gente já sabe que esse dragão é a temida serpente que circula o mundo, é a serpente de Midgard, é Jormungand, um monstro que na mitologia está destinado a matar o deus do trovão em combate. Ou seja, o Walter Simonson coloca o Thor no seu momento de maior vulnerabilidade para enfrentar o seu maior desafio. O Thor poderia ter chamado os Vingadores, ele poderia ter enganado a serpente, ele poderia ter fugido, mas não. O que se passa na sequência é provavelmente o conflito mais bizarramente épico que eu já li, cara. O Walter Simonson vai desenhando tudo com página inteira, aquele monstro, aquela serpente gigante enfrentando o Thor que parece um pernilongo perto dela. Nossa, é incrível, incrível, incrível. E aí você pensa que vai acabar por aí. Não, a gente vai ver a chegada do Destruidor ainda, e o Thor vai lá no mundo dos mortos. Com certeza a experiência de leitura mais empolgante para mim de todas foi ler a fase completa do Thor do Walter Simonson. É isso aí, vai ficar pro resto da minha vida, cara. Agora sim, chegou a sua hora de ir aqui na seção dos comentários e deixar o seu top 10. E você pode, inclusive, escrever aí por que esses quadrinhos foram tão importantes, o que eles marcaram para você. Do mesmo jeito que eu apontei alguns detalhes aqui nessa minha análise, você também pode fazer isso nos comentários. E sendo este o último programa de 2023 aqui do canal BBHQs, eu desejo a você e toda a sua família uma excelente passagem de ano. Já no dia 1º de 2024, eu estarei aqui trazendo mais conteúdo do nosso universo de quadrinhos pra você. 2024 é nosso. 2024 vai ser incrível. Feliz ano novo e a gente se vê no dia 1º. Beijo enorme no seu coração. Tchau!